Meus irmãos, hoje nós estaremos abordando um tema muito discutido, que é o livre-arbítrio. Espero que você goste, que você compartilhe, que você tire as suas dúvidas, e deixe a sua sugestão, o seu like no nosso canal. Se ainda você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Amém? Vamos lá então, meus irmãos, falar um pouco deste tema que nos chama muita atenção, no tema de hoje, livre-arbítrio, que eu disse no início que vem trazendo muitas discussões, de tempos em tempos, aí a discussão entre calvinistas e arminianos, porque na questão, quando se fala sobre os calvinos, eles não acreditam nesse livre-arbítrio. Então a palavra livre-arbítrio traz o conceito de duas coisas. O primeiro conceito, um conceito de liberdade. E o segundo conceito é o conceito de arbitrariedade. Ou seja, livre-arbítrio, a junção de duas palavras que nós vamos ver que não tem nada a ver com a liberdade de escolha. Meus irmãos, falando sobre no pensamento calvinista, é muito forte, porque para eles o livre-arbítrio não existe. Agora cuidado com isso, porque talvez quando alguém fala, se não, eu não acredito no livre-arbítrio, talvez assim a pessoa pense, assim, então você não acredita na liberdade do ser humano. Não, o calvinista, ele não defende, ele não se preocupa com essa palavra liberdade, mas sim com a palavra arbitrariedade, ou seja, livre-arbítrio, liberdade e arbitrariedade. Então o calvinista se preocupa com essa palavra árbitro, de sermos árbitro das coisas. Então o livre-arbítrio traz dois conceitos, como eu disse no início. O primeiro conceito é o conceito da liberdade e o segundo conceito é o conceito da arbitrariedade. Então não podemos confundir essas duas coisas. Então nesse pensamento, não é que o ser humano não é livre, mas é que o ser humano não tem essa capacidade de arbitrar, porque a sua vontade foi afetada. Ela foi afetada direto pelo mal, de uma tal forma que o homem agora por si só está isento da sua vontade. Isso significa que o homem agora está propenso a puxar para o lado do pecado. Ou seja, então é isso, não é um discurso sobre a liberdade, mas sim um discurso sobre a arbitrariedade, que é uma das questões que nós estamos discutindo nesse tema. Então a capacidade que a nossa vontade tem de pender para as coisas que são carnais e pecaminosas, no pensamento de uma outra forma, a gente poderia sugerir uma ilustração. Imagine que a nossa carne, o ser humano, seja um árbitro de uma partida de futebol. Imagine que esse árbitro agora torce para um time e então esse time está jogando e ele apita o jogo, puxando, então sempre vai querer apitar, torcendo ou puxando para o lado do seu time. Então vai ter a tendência, da falta a favor do time dele. Então essa ideia de que a nossa vontade é tão contaminada pelo mal, pelo pecado, que o nosso árbitro, então, não é imparcial. Ele agora é sempre como uma balança enganosa, que sempre pende por um lado. Então a sua vontade é afetada por esse desequilíbrio. Então, quando você tem que decidir ou quando você tem que julgar, a sua decisão é sempre propensa, o seu julgamento é sempre pende para um lado. Nesse pensamento já vem com um peso para um lado. Então, cuidado para não confundir a defesa contra o livre-arbítrio dos calvinistas com uma crença de que não existe liberdade. Isso não faz sentido nenhum na corrente cristã, porque vai depender que o homem não é livre ou responsável. Essa ideia não existe.
dentro do cristianismo. Em um grupo sério defende isso, muito menos os calvinistas. Então, quando se pensa sobre essa questão do livre arbítrio, nessa linha de pensamento, nós vemos a palavra liberdade e o conceito da palavra arbitrariedade. Então, esse conceito diz que não existe o direito de escolha para o homem, não é um conceito bíblico. Sua defesa caminha nessa percepção de uma vontade que pende para o lado do mal, que pende para o pecado. É por isso, toda vez que eu vou decidir, que eu vou escolher, eu acabo escolhendo mal, porque eu decido já contaminado por isso. É por isso que o meu árbitro, ou seja, não é livre. E é muito interessante, às vezes, você conviveu, perceber um calvinista, um arminiano conversando a questão desse assunto, você vai ver que sempre essa questão do livre-arbítrio, porque nitidamente estão falando então sobre a mesma coisa, o ênfase do arminiano, e é sobre a capacidade de o homem ser livre, que a ênfase do carro do início é sobre a capacidade da vontade do ser humano. A vontade é arbitrária e não geralmente a conversa não chega a lugar nenhum, porque não necessariamente estão falando da mesma coisa, estão falando de questões totalmente diferentes, de liberdade e arbitrariedade. Então eles não chegam a uma lógica, não chegam a lugar nenhum. Falam sobre as mesmas questões, eles estão trazendo perspectivas muito diferentes. Então o arminiano ele fica muito confuso com isso, porque ele não para. Então eu tenho que poder de decidir com quem eu me caso ou com quem eu me relaciono, se eu compro uma bicicleta ou não. Essas questões levam o arminiano a dizer ou a pensar que ele não tem liberdade de escolha, sendo que não estão falando do mesmo assunto. Há um desequilíbrio. Meus irmãos, então a ênfase desse assunto repousa entre a vontade e a responsabilidade, entre a vontade e a liberdade do homem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu espero ter ajudado através deste tema que eu disse que é muito discutido, de tempo em tempo vem sendo discutido entre calvinistas e arminianos, essa questão do livre-arbítrio. Que Deus possa te abençoar e te fazer prosperar em nome de Jesus. Que Deus possa abrir o nosso entendimento para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.